Calcule a pressão nas profundidades A, B e C de um lago conforme a figura. A pressão atmosférica no local é de 100.000 newtons por metro quadrado. A densidade da água, ou 1.000 kg por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico. É a densidade da água. O módulo da aceleração gravitacional, 10 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então vamos lá, ó. Pressão exercida na profundidade A. Em todos os casos, nós vamos escrever a pressão externa, a pressão atmosférica, mais a pressão da coluna de água acima daquele ponto, tá? Ó, pressão externa mais a pressão da coluna de água naquele ponto. Na profundidade C é a mesma coisa. Pressão externa mais a pressão da coluna de água. Não esqueçam que H é o tamanho, é o comprimento da coluna de água acima do ponto, ou, se vocês quiserem, a profundidade. Não esqueçam que existe um ar apertando a água lá em cima na superfície. Então, a pressão que o ponto sente é a pressão do ar mais a pressão da coluna de água, certo? Muito bem. A pressão hidrostática é dada pela densidade do líquido, no caso da água, né? Vezes a gravidade local, vezes a coluna de água, a profundidade da água. Eu vou usar sistema internacional, gente, tá bom? Então, ó, 1.000 kg por metro cúbico, ó, isso é sistema internacional, certo? 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Profundidade do ponto A, 10 metros de profundidade. Então eu encontro aqui, ó, a pressão externa é a pressão atmosférica, 100.000 newtons por metro quadrado. A coluna de água de 10 metros equivale a uma nova pressão atmosférica. Estão vendo? 1.000 vezes 10 vezes 10, 100.000. Então a pressão atmosférica que o ponto, a profundidade de 10 metros sente, é de 200.000 newtons por metro quadrado, ou 2 atm. Vejam que quando a altura vai mudando de 10 em 10 metros, ó, aqui 10, aqui veio para 20, aqui veio para 30. Essa pressão hidrostática, ela aumenta, ó, de 200, ela aumenta para 300. A cada 10 metros de profundidade na água, nós temos como que uma coluna de ar a mais. Cada 10 metros de coluna de água é uma atmosfera a mais. Vejam só, 2 atmosferas a 10 metros de profundidade. É uma atmosfera externa, mas uma atmosfera por conta da coluna de água. Profundidade de 20 metros. Olha, 2 atmosferas a mais. Profundidade de 3 metros. 3 atmosferas a mais. Então eu tenho para 10 metros 2 atm. Para 20 metros 3 atm. Para 3 metros 4 atm.